Olá, gente. Eu sou o Leron Fernandes. Estamos aqui na Sunshine Motorhome Studio, que é um estúdio de gravação dentro de uma Kombi. Estamos aqui no evento HS+, e eu estou aqui com Carlos Legal. E, por favor, se apresente pra gente. Primeiro, adorei estar na Kombi para falar de um dos assuntos que eu abordei aqui no HSM+, dentro do painel na Learning Village. Nós falamos sobre desenhando o futuro com os pés no chão. E uma parte disso é inspirado no meu livro, Conexão em Ação, os 10 princípios do yoga que transformam a sua liderança. E a minha ousadia com o livro foi a abordar os 5 princípios éticos do yoga, que são chamados de yamas, e os niyamas, que são os princípios íntimos. Naturalmente, o que acontece? Quando a gente fala de yoga, para as pessoas no senso comum, automaticamente pensam no exercício físico, né? Exercício físico, aquelas posições de Posições extravagantes, né? As exato, técnicas respiratórias. respiração, Exatamente né. isso. Eh, e esses conceitos que você falou, então são 5 5 éticos e éticos, 5 íntimos. 5 íntimos. Isso. Legal. Mas é interessante porque a própria palavra yoga, traduzido do sânscrito, significa conexão. Então, a conexão do quê? Quando você faz a próprio yoga físico, é a conexão da ação física com a concentração e a respiração. Você já tem a ideia da conexão ali. E os princípios éticos buscam o quê? Buscam fortalecer as conexões com o outro, Ah, né? Então você pega primeiro o não ferir ou a não violência. Isso significa o quê? Eu assumo o compromisso de me conduzir na vida, de forma a não gerar nenhum tipo de dor, sofrimento, humilhação a qualquer pessoa, a qualquer ser, a qualquer forma de vida. Trazendo isso para o ambiente organizacional, quando se fala do assédio moral, o assédio sexual, é um tipo de sofrimento que é infringido diante do outro. sim. Então eu, quando assumo um compromisso ético de não agir de forma a gerar prejuízo para o outro, eu estou gerando um bem para o mundo, estou gerando uma relação, em que eu estabeleço um espaço para confiança. Por exemplo, o próprio Yuval Harari e mesmo o Silvio Meira falou sobre o colapso da confiança. Então, quer dizer, como é que o que eu preciso fazer no campo do comportamento para preservar relações de confiança? Eu não digo para você: "Olha, confia em mim gratuitamente". Eu preciso me conduzir na vida de uma forma em que eu me faça merecedor dessa confiança. E isso aparece na convivência. Olha como um conhecimento tradicional, ele tem uma mensagem atual para a nossa vida hoje. Total. E como que, o ambiente, assim, empresarial, de negócios, ele como que ele absorve esses conceitos? Porque são conceitos que você falou, esses éticos, são conceitos, de uma filosofia, de uma religião, do que é? Sim. Da onde Na vem isso? realidade, assim, eu entendo o yoga como um método educacional para a vida. Tá, Ele não está vinculado a uma religião, apesar que é uma tradição. sim. Mas o que é curioso desses princípios, eles são princípios universais e atemporais. Isto é, eles são encontrados também em outras tradições, como o budismo, o jainismo, mesmo quando a gente fala dos mandamentos cristãos, existe uma certa similaridade, porque fala basicamente, de um código de conduta, mas não como uma obrigatoriedade, sabe, é como uma sugestão. Como um conselho de Isso. alguém sábio, assim, né. Exatamente. É, Então você não vai para o inferno se você é. não praticar o princípio, entende? Mas se você não praticá-lo, ele te traz uma consequência na vida, num aspecto prático, por exemplo, o afastamento das pessoas. Olha, se eu não sou capaz de construir confiança numa relação profissional, numa relação comercial, o que que vai acontecer com esse indivíduo? Ele não vai fazer negócio, ele vai ter consequência negativa como líder. É, não vai conseguir liderar uma equipe, né, um time, Exatamente. né. Então as É, pessoas se afastam dele, é. ele perde legitimidade, ele perde respeito dos outros.
E aí os outros 5 conceitos que você traz são Aí temos, né, nessa sequência, a não violência, temos o segundo que é conhecido por Satya, que é traduzido por verdade, mas hum, veja, não é só a abstenção da mentira, sim, significa eu me conduzo na vida com um compromisso ético de ser autêntico, né. O que muitas vezes acontece no ambiente organizacional que também impacta a confiança. Por exemplo, eu posso, se eu quero o teu conhecimento, quero o teu empenho, eu posso eventualmente te fazer uma promessa: "Olha, vem trabalhar comigo, daqui a um ano eu consigo uma promoção para você", mas que garantia eu tenho, né? Então veja, eu só posso me comprometer com aquilo que eu posso garantir. Esse é um exemplo. E Sátia, no conceito da verdade, ela envolve também não esconder o jogo, não é? Eu não manipular o outro, eu ser realmente uma pessoa, abrir o coração, ter uma relação em que isso permeia, inclusive, o fortalecimento da confiança. eu acho que você acha que é uma tendência, trazer esses conceitos, essa ideia, eh, que a princípio se vê fora, eh, de um ambiente de negócio, trazer esses conceitos para dentro da empresa, para as equipes. Você acha que é Olha, eu acho que uma o tendência, ambiente, assim? eu acho que existe uma tendência. Porque o conhecimento, de certa forma, sabe aquela história de que nesse mundo nada se cria, tudo se copia. É, Tudo tem uma origem, sim, tudo é ressignificado. é. Só para você ter uma ideia, essa semana eu recebi uma matéria jornalística dizendo que o presidente da WEG, que é uma das grandes empresas brasileiras, é budista. Hum, Isso foi publicado na Forbes, dessa semana. E uma das coisas que esse executivo, ele comenta que a mentalidade que ele construiu a partir dos princípios budistas, isso ajuda a ser um líder melhor. Porque assim como o yoga, o budismo, que é uma ciência prima, não é, ela tem, determinados princípios que orientam a conduta deste indivíduo e alguns princípios também que ajudam como você lida com a vida. 2 princípios budistas que eu acho muito interessantes. Tudo é impermanente, isto é, tudo está em constante movimento e mudança, e a grande pergunta é como você lida com esse ambiente que está em movimento. Então isso exige, por exemplo, uma conduta mental, uma preparação mental. E um outro princípio também muito interessante é justamente, como você, lida com esse movimento todo. A partir de quê? A partir justamente da sua preparação mental, né. Tudo está em constante transformação. E como é que eu lido com isso? E aí tem a prática meditativa que está tanto presente no yoga, que o yoga a meditação é uma parte dentro do método yógico, mas está lá em cima, né, certo. dentro do processo educacional, e no budismo também. Então um das qualidades mentais que é desenvolvida pela meditação é equanimidade, que significa o quê? Serenidade em qualquer circunstância. A tendência da mente qual é? Eu me apego àquilo que me dá prazer, àquilo que é familiar, àquilo que eu estou acostumado e tenho a tendência de repudiar aquilo que é diferente, aquilo que me incomoda. Qual é um dos grandes assuntos dentro do ambiente organizacional? Diversidade. Certo. Como é que eu lido com o diferente? Mas veja, diversidade não é só no aspecto externo, gênero, cor de pele, não é isso. Mas é a diversidade de pensamentos, de valores, de interesses, de É, necessidades. porque, o que você falou tem muito sentido, porque numa empresa, por mais que, acho que se pega muito isso da diversidade externa, mas você pode ter 2 pessoas externamente iguais que são completamente diferentes por dentro, né. Tiveram uma história diferente, um é de uma religião, outro é de outra, um gosta de um tipo de comida, outro gosta de outra. Então eu acho que
é fundamental é esse Você pensamento veja mesmo, como é né. que esses princípios são aplicados Hã, dentro desse contexto de diversidade. Então, quando eu demonstro gentileza pelo outro, a gentileza, na minha visão, é o movimento prático, é a ação da não violência. certo. Quando porque não é simplesmente eu respeitar o outro, eu preciso valorizar e legitimar a visão de vida do outro, porque aquilo tem valor para ele, não é? Sim. E então a gente vai construindo todos esses elementos. Então, os princípios éticos, os yamas, eles funcionam como, não é uma regra imposta, volto a dizer, mas como uma referência de como nós Hã. deveríamos nos comportar na convivência, para fortalecer confiança. E me fala do seu livro, como que se acha o seu livro, como que ele está disponível? Meu livro está na Amazon, Tá. você pode puxar por Conexão em Ação, os 10 princípios do yoga que transformam a sua liderança. Eh, e ele está completamos um ano agora do lançamento dele, Lançamento. fizemos em outubro, né, e aí o meu trabalho hoje é justamente disseminar esses conhecimentos. Eu levo isso para as palestras, levo isso dentro dos meus programas de desenvolvimento de líderes, justamente para trazer uma inovação. E o Instagram? Instagram Carlos Legal. Carlos Legal, Isso. bacana. E como foi a experiência aqui de estar num podcast dentro da Kombi? O que que você achou quando você viu a Kombi ali de Bom, primeiro fora que eu ali? sou apaixonado por Kombi, né, por carro antigo no geral. E a Kombi é um carro que ela tem muito esse lance da memória, né. Não sei, Isso, isso. às vezes você nunca andou numa Kombi, mas você tem uma memória, assim, de sempre ver na rua, de ter a nem que seja aquela coisa de feira que tá o caldo de cana ali fazendo na Kombi, Você né. sabe que eu tenho uma história engraçada com Kombi, porque Hã, eu no comecinho da minha carreira em RH, hã. eu trabalhei numa multinacional e eu cuidava da parte ali, no naquele momento, né, das demissões das pessoas. E aí você tinha que levar a turma para homologar, Trabalho né, pesado, para né. homologação. E normalmente tinha motorista, né, eu trabalhava Ah, numa empresa, na filial de vendas, tinha um motorista da Kombi que colocava os demitidos todos ali, mais eu como preposto da empresa para ir lá pro cartório. E aí um belo dia, o cara o motorista não pôde ir trabalhar, mas tinha que fazer homologação naquele dia, e aí quem vai levar? Aí eu cheguei pro chefe, eu falei: "Chefe, eu posso pegar a Kombi?" Foi a primeira vez que eu dirigi uma Kombi na vida. Aí ele falou: "Bom, você tem habilitação, manda ver, né". E peguei a Kombi e levei a turma lá. E é gostoso dirigir Kombi, não, cara, é uma é delícia. assim, eu tenho a Kombi há 5 anos, minha esposa fala que eu já sou combeiro já, eu falo: "Pô, eu não sei se eu sou combeiro, se eu já sou um combeiro, mas acho que eu sou, porque 5 Com anos dirigindo". certeza, já é, já. Mas realmente são algumas características, né, que são diferentes de outros carros, o lance da marcha, a folga na direção ali, mas é super divertido, eu Divertido, acho demais, divertido, assim. muito divertido. Falta um pouco de conforto, mas sobra divertimento, eu acho isso legal. E a gente tem que olhar essas questões de forma leve, né, então eu acho divertido, Mas você por isso que sabe eu acho uma que é coisa que divertido. me tá me dando um insight aqui? Hã, A minha especialização é em gestão do conhecimento, hã, né, e um dos teóricos que a gente estuda é um japonês chamado Ikojiro Nonaka. hum, E o Nonaka ele usa uma terminologia, uma palavra japonesa que é o ba. O ba traduzindo é o espaço, hum, ou contexto capacitante. Então o bar pode ser um escritório, pode ser uma sala de aula, uma sala de treinamento, mas também tem os ambientes virtuais, né. Então, por exemplo, esse podcast vai para algum lugar, em algum ó, momento ele vai para uma rede social, sim. passa a ser um bar que esse conhecimento está sendo circulado, né, ele está sendo disseminado. Agora a Kombi virou um bar também, porque É, é, é um espaço, olha aqui, a é gente um está espaço. discutindo e É, quantas pessoas passaram aqui no evento para compartilhar exatamente. seus saberes e se divertindo com isso, né. Eu acho que é por isso que, eu a primeira uma das primeiras questões quando eu decidi comprar a Kombi para transformar ela num estúdio, a primeira coisa que começaram a me perguntar assim: "Ah, como chama a sua Kombi?". "Como assim, como chama minha Kombi?". "Uma Kombi". Mas aí eu comecei a ver que todas as pessoas põem nome na Kombi, né.
Então, tipo, margarida, Você pode botar eh Combá agora aí, ó, Combá, é, já dei a dica para você, é, ó, Combá. Vai pesquisar bar, mais sobre o bar, bar. pra você entender. E o bar como que eu pesquiso BA, ele? BA, BA. BA, só isso, simples Nossa, assim. vou Tão pesquisar. simples quanto uma Kombi. Nossa, que legal. Então eu Combá, é boa, bom nome, achei hein, Combá. Gostei. achei muito bom. Acho que o nosso papo foi incrível, assim, pegamos de surpresa aqui, mas deu para entender, o conceito do seu livro. Já estou curioso e acredito que quem está assistindo também Ah, me dê a honra de ler, é, depois você é, comenta lá. quem está Muito bom. assistindo vai ficar interessado também e já tem os contatos aí para encontrar o livro aí no mundo virtual e adquirir a versão física, né? Isso, isso. Perfeito. Tem também pelo Tem Kindle, tem tem Kindle tem também. também Tem. a versão Pode digital, fazer a mas compra pelo Kindle. é, perfeito. Muito bom. Muito bom, Prazerzão, viu? prazer é meu. Prazer. Muito bom, Tamo junto. excelente. Valeu. Valeu, galera. Até mais. Tem que apertar o stop agora aqui.